Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Minha senhora, vem cá, que hoje nós temos mais um vídeo de receita aqui no canal. Ou mais um vídeo de eu testando receita aqui no canal. Mas essa receita que eu já testei deu certo. E aí hoje eu vou passar pra senhora. Porque essa senhora gosta, assim como eu, de cozinhar, gosta de um bolinho pra tomar com um cafezinho. Fica aqui que eu vou te passar a receita de um bolo de fubá molhadinho, maravilhoso, pra você tomar ali com seu chá, com seu café, para fazer um lanchinho da tarde, para tomar no café da manhã, a hora que a senhora quiser comer o bolo. Ele é levezinho, então é maravilhoso. Eu adoro ele. Mas antes de começar, não se esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda semana. E além da receita do bolo, vamos falar sobre alguns assuntos que a gente gosta de fazer aqui nessa cozinha, né? Que é cozinhar e hablar sobre vários assuntos. Normalmente, vídeo de receita eu peço ajuda pro meu cameraman, né? Mas hoje ele não tá, eu tô sozinha, então eu farei o possível pra conseguir mostrar pra senhora da melhor forma possível. E o que nós vamos precisar para fazer o nosso bolo de fubá? Aqui eu já coloquei 500 ml de leite, 3 ovos e 1 xícara de açúcar, 2 colheres de azeite ou de margarina, o que a senhora preferir. Eu coloquei de azeite. Eu já bati no liquidificador, aqui no blender, mas a senhora pode bater no liquidificador e ele vai ficar um creme, olha. Bem líquido, que parece que não vai dar certo o nosso bolo. Mas confia que dá, minha senhora. Aqui eu já coloquei a nossa mistura batida no liquidificador. Eu vou colocar 1 xícara de farinha de fubá e vamos misturar. Ai, minha senhora, eu tenho um pouco de dificuldade com medida, tá? Não vou negar pra senhora, não. Eu gosto de fazer as coisas bastante no olho, assim, mas eu fiz a medidinha certinha pra dar certo. Misturei aqui o fubá, vou colocar 3 colheres de farinha de trigo. E aí você mexe para dissolver bem e não ficar nenhuma bolinha, né? Ficar mais ralinho. Depois de misturar bem, a gente vem com o queijo ralado. Eu coloquei queijo parmesão. A senhora coloca o queijo que a senhora gosta e mexe de novo. Depois de misturar, a gente coloca 1 colher de fermento e dá a última misturadinha. Também mexendo bem para dissolver todo o fermento. Porque como ele é um bolo mais líquido, eu já vou mostrar para a senhora, é mais difícil de dissolver. Por isso que tem que mexer assim bem para não ficar as bolinhas. Aqui tá pronto, tudo misturadinho. Eu vou colocar na travessa de vidro para levar para assar. E aí para despejar, tem que despejar com muita calma, porque ele fica muito líquido. E como ele é muito líquido, tem que cuidar para despejar, porque senão voa tudo na parede, em tudo quanto é lugar e faz uma bagunça. E ficou assim o nosso bolo. Parece que não vai dar certo, né, minha senhora? Toda vez que eu faço ele, eu também acho que não vai dar certo. Mas com fé em Deus, vai dar certo sim. Agora eu vou colocar para assar e já volto aqui com a senhora. Já coloquei meu bolo para assar e eu gosto muito de fazer esse bolo porque ele é rapidinho para fazer, ele fica bem levezinho, bem molhadinho, bem fofinho. E não precisa fazer tanta bagunça para fazer ele, porque eu gosto de cozinhar, minha senhora. Mas eu gosto de cozinhar coisas mais práticas, não muito elaboradas, não que precisa de batedeira, de liquidificador, de 5 travessa. Eu sou uma senhora prática, então eu gosto das coisas práticas e fáceis de fazer, nada que dificulte muito minha vida. Coloquei para assar 360 graus por volta de 30 a 40 minutos. Não tem ao certo, porque depende a temperatura do forno, a potência do forno, e às vezes ele fica mais molhadinho, então ele demora um pouco mais, às vezes ele fica mais sequinho, demora um pouco menos. Então varia entre 30 e 40 minutos para ele assar. E imediatamente, né, minha senhora, depois da gente cozinhar, o que a gente faz? A gente lava a louça, que a gente não deixa a louça na pia, não deixa a casa bagunçada, não deixa as coisas fora do lugar. Fica muito mais fácil para você cuidar de uma casa quando você suja uma louça e lava, quando você desorganiza uma roupa e vai lá e guarda
guarda. Quando você lava a roupa, já secou a roupa, recolhe, dobra e guarda. Sujou, limpa. Eu vejo muita gente falando que é muito difícil cuidar da casa. E realmente não tô aqui falando que é fácil não, é difícil mesmo. Não é todo dia que a gente tá disposta a limpar, a cozinhar, a organizar, manter uma casa organizada. Mas não adianta a gente deixar as coisas também fora do lugar ou as coisas sujas, porque não é legal e não traz uma boa energia para casa e um ambiente agradável para estar. Porque toda vez que a gente desorganiza uma coisa, que a gente faz uma bagunça, a gente vai lá e arruma, isso facilita a nossa vida e facilita a nossa rotina. Não é só pelo fato de eu não gostar de ter bagunça, de eu não gostar de ver as coisas fora do lugar. É uma questão de energia, sabe? Tipo, você olhar para sua casa que você tanto desejou, que você tanto quis, que você tanto sonhou, e olhar para ela e se sentir bem. Eu não acredito que as pessoas consigam se sentir bem vivendo no meio de bagunça e de desorganização. E eu não sei você, minha senhora, mas eu não sou uma pessoa reclamona. Eu já fui, mas eu consegui me dar conta e mudar isso em mim. Só que algumas vezes eu ainda caio no pecado de reclamar sobre alguma coisa, e nem vou te dizer assim que sejam grandes coisas, mas eu vou te dar o exemplo do que eu me peguei reclamando semana passada. Eu me peguei pensando assim, nossa, mas é difícil demais limpar esse apartamento, porque é tudo branquinho, é um monte de vidro, um monte de coisa, tá sempre cheio de pó. Todo dia eu limpo e todo dia tem pó. E aí eu tava limpando a casa semana passada, aquela limpeza geralzona mesmo, que eu faço uma vez na semana, porque todo dia eu limpo, mas é aquela limpeza pra manter, né? E aí uma vez na semana eu faço uma limpeza profunda na casa. E a limpeza profunda inclui limpar os vidros do lado de dentro e do lado de fora. E aí eu tava limpando o vidro e eu me peguei fazendo essa reclamação. Nossa, é difícil demais limpar essa casa. Eu gasto várias horas no outro apartamento que eu morava, eu limpava bem mais rápido. E aí eu pensei assim, Roberta, minha senhora, você tá reclamando de uma coisa que você pedia muito a Deus, que era um apartamento novinho, um apartamento que fosse todo branquinho, que tu pudesse gravar teus vídeos com um fundo legal que você gostasse, porque eu gosto das coisas tudo clarinha, das coisas mais neutras. E aí eu me peguei reclamando nisso. Hoje eu tenho vidro pra limpar, porque eu pedi para Deus um lugar que eu tivesse uma vista bonita e que fosse aberto, que fosse um lugar claro. E hoje eu tenho isso e eu me peguei reclamando porque eu tinha que limpar o vidro. Porque choveu e eu tive que limpar o vidro 2 dias seguidos. Então, é por isso que eu falo, eu não sei se você se pega reclamando de coisas que você pediu para Deus, que Deus te entregou, e hoje você tá aí reclamando porque você tem que limpar, porque você tem roupa para lavar. Graças a Deus que você tem roupa para lavar, porque você tem condições de comprar a roupa que você quer. E aí hoje isso acontece com bem menos frequência do que era no passado, né? Mas às vezes ainda acontece. Aí eu me policio e eu falo, não, Deus, me desculpa, eu tô sendo ingrata, eu tenho que agradecer porque eu te pedi tanto isso e agora, sem perceber, eu tô reclamando sobre uma coisa e não faz sentido nenhum. E aí eu me policio e eu falo, pare de reclamar, querida. Vá agradecer. Isso nem é só sobre coisas materiais, isso é sobre outras coisas também, é sobre outras coisas que a gente deseja, que a gente almeja, que a gente corre atrás para conquistar. E agora, minha senhora, a gente vai falar. Por que quando as pessoas imigram para outro país, elas associam isso ao poder de compra? Morar em outro país é algo tão, mas tão maior. É adquirir conhecimento, é expandir sua mente, totalmente diferente da sua, e enxergar a vida de outra forma. Quando você mora fora, você muda totalmente a maneira de você pensar sobre a vida. Você fica um passo à frente porque você começa a refletir sobre coisas que quem não viveu essa experiência de imigrar para outro país não entende, não teve a oportunidade. E eu falo por mim que uma vez que você abre a sua mente, você não fecha ela mais. O poder de compra, ele pode até ser ótimo, mas imigrar não se resume a isso. Imigrar não se resume a fazer compras. Fazer uma viagem não se resume a fazer compras. Para mim, o imigrar, ou que seja fazer uma viagem, é você conhecer a cultura do outro país.
é você ir comer comidas diferentes, comidas típicas do país que você tá indo, é você ter conhecimento sobre a cultura, sobre o país que você escolheu para viajar. Porque o conhecimento é aquele bem que ninguém vai tirar de você, que você nunca vai perder. Uma vez que você tomou conhecimento de uma coisa, ninguém nunca vai tirar aquele conhecimento da sua cabeça. Eu não sei você, mas pra mim é muito raso. É muito raso resumir o morar fora ou viajar pra fora pra fazer compras. É tipo aprender uma nova língua. Não é só sobre falar. Nunca vai ser só sobre falar. É sobre o conhecimento que você cria ali culturalmente falando. Ai, minha senhora, a sua mente, ela expande muito. Até a minha forma de raciocínio mudou, de como eu pensava lá atrás e de como eu penso hoje em dia. Hoje eu já entendo que o mundo não é tão óbvio como me parecia ser lá atrás. Por exemplo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi muito importante para mim eu morar numa comunidade brasileira, onde tivesse mais pessoas brasileiras, pela questão de trabalho, pela questão da língua, que eu não falava inglês. Mas eu querer viver anos e anos, ou querer viver uma vida em outro país, e migrar para outro país, para viver imersa dentro de uma comunidade brasileira, eu acho isso o tanto quanto não inteligente. Hoje eu sou mais imersa na cultura do país que eu escolhi para viver. Porque eu não quero ser a mesma pessoa pro resto da vida. E isso inclui desafios. E esses desafios, eles me fazem crescer. São eles que me fazem evoluir. Aprender uma nova cultura me faz evoluir. Aprender novos costumes me faz evoluir. E essa questão de cultura, ela é muito complexa. Porque ao mesmo tempo que ela faz você sair do lugar, ela faz você evoluir, ela faz você andar pra frente, ela tem uma parte dela que é difícil. Porque culturas diferentes, por muitas vezes, é difícil você entender outra pessoa, entender como a outra pessoa pensa, entender os outros costumes daquela outra cultura, mas vale a pena. Vale a pena porque te faz evoluir também. Então, para mim, aprender sobre outra cultura sempre vai valer a pena. E nunca vai ser sobre poder de compra e sobre coisas pequenas. Que para mim são pequenas, né? Cada um vê ali conforme a sua janela. Mas para mim, a questão de cultura, de aprender uma nova cultura, de aprender como aquelas pessoas vivem, de ver a vida com outros olhos, de outra dimensão, vale muito mais a pena do que apenas compras, poder de compras. Falei, o meu bolo tá quase pronto, minha senhora. Assim que ele estiver pronto, eu volto aqui pra gente ver como que ficou e provar pra ver se deu certo, pra senhora poder pegar a receita que ficou aqui no início do vídeo, né? E não, se deu errado, nós vamos ter que esquecer aquela parte. Aqui estamos com o bolo pronto, minha senhora. Tostadinho em cima, porque é assim que eu gosto. Ficou com uma cara maravilhosa. E olha como ele é fofinho. Vou cortar para nós provar. Esfriou? Esfriou. Muito. Não muito. Mas nós vamos provar. Ele fica com uma casquinha sequinha por fora. E por dentro ele fica bem molhadinho. A senhora tá vendo a fumacinha, minha senhora, que tá saindo? Ai, que delícia! Olha como ele é fofinho. Aí aqui embaixo ficou a camada de fubá e aqui em cima ficou o queijinho. Muito bom. Por fora ele ficou sequinho e por dentro ele tá bem molhadinho. Pode fazer, minha senhora, ficou maravilhoso. Sério, eu amo essa receita, minha senhora. Esse bolo é maravilhoso. Aí ele não tem um defeito, entendeu? Ele não tem. Se eu procurar assim, qual é o defeito dele? Nada. Ele é saudável. Ele é muito fácil de fazer. Ele cozinha rapidinho. Não vai tantos ingredientes. Não precisa um monte de louça pra fazer, pra lavar, pra secar, pra guardar. Então ele tá sendo meu xodózinho do momento. A sair na sua casa, depois a senhora vai me contar se você e a sua família gostaram. Então esse foi o vídeo de hoje, minha senhora. Cozinhamos, hablamos muito, trocamos várias ideias e vários pensamentos. Obrigada por ter assistido até o final e eu vejo você no próximo vídeo. Bye!